TS4 Pro Training Science Inspira. Aqui eu conto a sua história. Você correndo mais rápido e quebrando recordes. Meu nome é Marcela, eu sou de Itapecerica, Minas Gerais. Eu sou professora, eu sou casada, mãe de 2 filhos, né? E tento conciliar a minha casa, a corrida e a minha profissão, né? Que tomam aí o meu tempo todinho, faz com que meu dia precisasse ter mais horas. Mas já que não tem, a gente aproveita com o que tem mesmo. Marcela, deixa eu te fazer uma pergunta. Como foi que você conheceu a gente? Como que você me conheceu? Como que foi que você decidiu dar esse voto de confiança e entrar para o nosso time de leões aí? Foi um prazer. Eu corro, né, há 1 ano e 6 meses. Eu comecei em agosto de 2020, durante a pandemia, já estava com 36 anos, né? E foi uma dica da minha personal, porque durante a pandemia eu ganhei 7 quilos. E eu nunca me considerei uma pessoa acima do peso, mas os 7 quilos que eu ganhei foram assim, suficientes para minhas roupas pararem de me servir. E aí ela me deu a dica de todo dia, né, após a academia e os dias que eu não fosse para academia, de andar por 1 minuto e correr 1 minuto. Andar 1 minuto, correr 1 minuto e fazer isso por 10 minutos todo dia. Aí eu ia 10 minutos para frente da minha casa, voltava 10 minutos, e com isso eu fui querendo só correr, né? E aí, quando eu já estava correndo por volta de 6, 7 quilômetros, teve um dia que eu queria ir mais rápido, eu queria ir mais longe, eu não conseguia. Tinha umas corredoras aqui na minha cidade que tinham uma assessoria de corrida, eu não tinha amizade com elas, mas eu vi que elas postavam foto e postavam nome de assessoria de corrida. E aí eu entrei na internet, aí já estava seguindo também, né, um monte de corredor, e fui procurar um monte de assessoria, entrei em contato com vários professores e, né, entrei em contato com você. E aí, de todos que eu conversei, né, o que mais, assim, me encantou pelo incentivo, pela fé, pela força mesmo, fez com que eu me sentisse em casa mesmo, como se fosse uma família mesmo, TM, né? E aí contratei, já nem olhei os outros mais, fui muito bem recebida, e aí começamos em dezembro, né? No início de dezembro de 2020, dia 2 de dezembro que a gente começou. E aí, de lá para cá, foi só alegria. Que né? legal. Quando eu comecei, eu já estava com uma canelite, que eu nem sabia que chamava canelite, nem sabia que era canelite, né? E aí o professor Tiago me curou da minha canelite, sem fisioterapia, sem que o professor Tiago me deu as dicas lá do balde de gelo e todos os exercícios mesmo, né, de fisioterapia, e aí rapidinho tava bem mesmo, né? Esse é um grande caso que acontece porque a gente começa. E aí aquele começo, a gente começa a gostar, começa com uma caminhada e começa a gostar. E aí você vai atingindo as primeiras distâncias e naturalmente você vai querendo um pouquinho mais, vai avançando um pouquinho mais. E muitas vezes, sem ter um acompanhamento, uma personalização, uma periodização, você ultrapassa a linha, que vem as sobrecargas, as lesões, as canelites. Então, qual que era a sua maior dificuldade antes de você entrar dentro do nosso planejamento, ter uma orientação? Você já estava começando com uma canelite e como que era a sua corrida? Você já estava sentindo essa dor? Já tinha alguns sintomas? Isso. Não, no início eu comecei com as dores e não tinha fôlego, né? Eu falo que eu não sabia nada, né? Você me ensinou a correr, hoje o professor Júnior também, que me acompanha mais de perto também por alguns meses, né? E assim, eu não sabia mesmo, não sabia respirar, a posição do corpo. Então, assim, a gente tão longe, tão distante, em outro estado, e aí quando eu começava a relatar o que estava acontecendo comigo, né? Aí você já vinha com a solução, parecia que estava me vendo correndo na rua, porque era exatamente tudo que você falava, né?
E então, assim, eu não tinha fôlego, não tinha postura. Claro que vem melhorando, eu tenho muito, muito para melhorar, Sim. né? Ainda. Vamos aí juntos, se Deus quiser, por muitos anos ainda pela frente. Mas assim, eu não tinha o básico mesmo, né? A questão da pisada mesmo, né? Tudo, né? Não sabia nada mesmo e foi essa orientação, assim, que foi fundamental para mim. E hoje, como que você se sente na sua melhor versão 2022? Eu gosto, assim, eu adoro ouvir essa frase, que foi uma das primeiras que você me falou, né? Então, vem com a gente, vamos em busca da sua melhor versão. E eu não imaginava como que isso seria tão real, assim, na minha vida. Não só na corrida, né? Mas em tudo que a vida da gente melhora com a corrida, né? Nossos relacionamentos. Então, assim, na minha família, eu tenho o apoio, né, do meu marido, dos meus filhos, da minha mãe, que me ajudam demais, minhas amigas que me incentivam, as amigas da corrida que viraram, assim, irmãs na minha vida. Então, assim, é realmente, na minha profissão, assim, a minha concentração, a gente parece que cria uma resistência até para os problemas mesmo da vida da gente. A gente falando assim, quem não corre, ouve a gente falando, acha que é exagero, né? Acha que é, assim, que é um absurdo. Mas realmente, assim, em tudo a vida da gente melhora. A gente tem uma resistência para tudo, é um presente mesmo, assim, na vida da gente, tudo que vem junto com a corrida, né? E isso para mim foi assim, para mim hoje, sei que eu tenho a melhorar, mas hoje é a minha melhor versão mesmo, em todos os setores mesmo da minha vida, justamente, e eu sinto que a corrida é uma grande responsável por isso. Que legal, Marcela. É legal compartilhar essas experiências, porque às vezes a periodização de treino, o acompanhamento de treino, ele serve para isso mesmo. Essa ciência do treino que eu utilizo com vocês, que eu utilizo no meu treino, que eu contei e apliquei na Juscelia e aplico em todos os alunos, é a mesma ciência que os grandes atletas de elite mundial utilizam. É o TS4 Pro, que é a Training Science, a ciência do treinamento. Porque na nossa mentalidade como ser humano e como atleta amador, a gente pensa que precisa treinar muito, que você tem que se matar treinando para poder correr mais rápido, para melhorar o fôlego, para melhorar a velocidade, para melhorar o condicionamento. Só que quando a pessoa faz isso, o que acontece? Lesão, cansaço no trabalho, mais estresse, você tem mais estresse em casa porque você está sempre cansado. E todos esses fatores vão influenciando e em vez de ser uma qualidade de vida, começa a virar ao contrário. Porque aí você vai regredindo em todas as áreas e cada vez fica mais difícil você ficar achando, sou eu o problema. Eu não nasci para isso, está acontecendo alguma coisa. Mas é você treinar de forma errada. E quando tu fala, nossa, melhorou toda a minha vida pessoal, melhorou no meu trabalho. Esse é o propósito de você correr. A corrida ela é transformadora. A corrida ela nos leva a fazer superações que a gente nunca imaginou. Você já imaginou você correndo nesses ritmos, distâncias que você já fez aí pela frente? Nossa, mãe, né? A meia maratona era, assim, o meu sonho, né? Concluir a meia maratona. Quando eu comecei a correr, era um sonho, assim, tão distante que eu pensava assim, um dia, né? Eu vou correr a meia maratona. Então, assim, antes de estar um ano junto, né? Eu consegui essa meia maratona. Foi tão, assim, fantástico. E, assim, é isso mesmo, né? A gente, sou muito grata mesmo, né, por toda a família TM, você, o professor Júnior, a Lilian, vira todo mundo da família mesmo, da gente, né? E isso que você falou, né, do início, da gente correr muito, querer correr todos os dias, era justamente isso que acontecia comigo, porque eu estava vendo resultado, associando com alimentação. Estava emagrecendo, estava adorando correr. Então, queria correr todos os dias, né? Achava que, nossa, eu vou todo dia. Aí a gente sente aquela necessidade com isso, gerando mesmo estresse, início de lesão, né? Então, assim, a planilha vem para colocar um certo juízo mesmo na vida da gente, né?
É perfeito mesmo, assim. E falou da ciência do treino, né? Eu sou professora de biologia. Então, assim, você explica pra gente, assim, tudo de forma tão científica, né? Um dia eu lembro que eu perguntei se eu podia trocar um treino, e você me explicou a composição das fibras musculares. Olha, eu preciso que você faça esse treino nessa ordem, porque daqui 4 semanas que seu organismo vai sentir os efeitos desse treino que você vai fazer hoje, né? Então, assim, tudo muito bem explicado, tudo muito bem elaborado. O meu, sei que você tem vários planos, né? O meu é o mais simples de todos. E, assim, mesmo assim, né, vocês me auxiliam muito junto, assim, com o meu plano, com a minha nutricionista Ana Paula aqui de Itapecerica, mas que eu mostro o meu plano alimentar para vocês, a suplementação, a parte da fisioterapia. Então, assim, sou muito bem assistida mesmo, eu me sinto muito forte mesmo com vocês. Fantástico. Agora me fala, como que você arruma tempo para aquela galera agora que está falando, Thiago, eu não tenho tempo, isso não é para mim. Como que você arruma tempo com 2 filhos, marido, casa, escola, trabalho, tudo? Assim, fácil a gente não pode falar que é, porque não é. Mas, assim, a corrida hoje, para mim, ela é um equilíbrio disso tudo que eu vivo. Então, se ela faltar na minha vida hoje, alguma outra coisa também não vai bem. E eu preciso arrumar um tempo para ela, né? Sei que cada um faz o seu tempo, né, da forma com que consegue, mas o meu tempo precisa ser antes do meu dia começar, para não atrapalhar a minha maternidade. Então, eu gosto de sair quando os meninos ainda estão dormindo e tem que ser antes de eu começar a trabalhar também, porque no final do dia a gente tem toda demanda com jantar, tarefa, banho, aquela demanda assim, da tardinha para o final do dia mesmo, né? Que eles precisam tanto da gente para o início da noite, que as crianças precisam tanto da gente. Meu marido trabalha fora, então acaba que na maior parte do tempo eu fico sozinha com as minhas crianças. Então eu saio de manhã, quando eles ainda estão dormindo, por volta de levanto todos os dias 5 horas. Então, por volta de 15 para 6, assim, eu tento estar dormindo, eu tento estar saindo. E aí vocês também adequam, né? Eu lembro que teve um dia que eu estava evoluindo mais, aí meus treinos estavam sendo mais demorados, aí conversei com vocês, assim, que eu precisava que meu treino durasse no máximo 50 minutos, que era o tempo que eu tinha certeza que eu ia sair daqui e voltar, os meninos ainda estavam dormindo, né? E aí, assim, e assim eu faço todos os dias. Então, tanto a academia quanto a corrida tem que ser antes do dia, é a primeira coisa mesmo do meu dia. Ok. E eu falo que isso faz com que a gente consiga manter a constância. Porque, por exemplo, se eu adoecer, se eu tiver um problema ao longo do dia, a corrida e a academia já foi, né? Já aconteceu. Então, tudo que vier vai vir depois disso. Então, esse já está pronto. Então, assim, e é fundamental para mim, assim, um dia que eu fico, às vezes, sem treinar nesse início, eu sinto que eu não tenho a mesma disposição ao longo do dia, eu sinto que o meu dia não flui tão bem, não é tão produtivo, né, quanto o que eu sigo aí na minha normalidade. Então, assim, não é uma questão de foco. Eu brinco que um monte de gente fala, nossa, você tá focada. Não, não tô focada, não é foco. Isso agora, assim, faz parte da minha vida e eu preciso que seja assim, né, para eu ser feliz. É uma dependência. Vamos falar que é uma, é Um uma, é vício. uma droga boa. É o nosso melhor remédio, é a nossa melhor droga. Isso mesmo, eu falo assim, eu tenho as minhas amigas, assim, tem aqui uma turma de várias mulheres corredoras aqui em Itapecerica, mas a gente tem, assim, eu tenho um trio, assim, que a gente sempre corre junto, Renata, a Aline, todo final de semana a gente busca ter um momento da gente juntas, é muito bom, às vezes o professor Júnior até fica zangado, às vezes eu não faço o que a gente combinou, mas por causa da necessidade mesmo que a gente sente de estar junto. E no final, e durante a semana, né, que são os treinos assim mais de velocidade, treino de ritmo, os intervalados. Então, assim, é um momento que eu tenho comigo mesma. Eu falo que é o único momento do meu dia que eu tô sozinha, assim, que só eu, e é muito importante mesmo, assim, aquela superação de cada tiro, aquela superação de cada limite vencido. Então, assim, é muito importante, eu me sinto muito bem mesmo com isso. Ah, que legal compartilhar essas experiências, porque eu sempre falo, quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. E a importância Com de você certeza. estar alinhada, porque se você ultrapassa a linha, você
você tem pouco tempo para treinar. Esse pouco tempo tem que ser efetivo. E não pode ultrapassar a linha para não atrapalhar o seu dia de trabalho, o seu dia com a família. Então tem todo um Sim. processo que quando a gente monta o planejamento, a gente está pensando nisso. Então não é simplesmente montamos uma planilha. Eu falei, uma planilha você encontra no Google, encontra no YouTube, isso você encontra uma planilha. Agora, um acompanhamento, uma mentoria, onde a gente pensa como vocês vão se sentir, a rotina, o trabalho, a questão do sono, tudo isso influencia quando a gente aplica o método de treinamento. E por isso que dá certo. Dá certo com o melhor do mundo, dá certo com aquele que nunca correu, que vai começar, que está começando, dá certo com aquele que já treina, porque a gente trabalha na individualidade biológica de cada um, de cada um. Essa é a ciência, essa é a ciência do método que a gente aplica em cada organismo de vocês. E é muito legal isso, de aprender com vocês também, porque a gente aprende Ah, muito e a gente está aqui sempre para isso, para pegar na mão no momento de dificuldade, para sorrir no momento que precisa sorrir, para chorar quando precisar chorar. A gente está junto nessa e para impactar mais vidas. Esse é o propósito. E pode ter certeza que a sua rotina, a sua história vai motivar muita gente que está assistindo e que vai assistir esse vídeo aí, porque ele vai estar disponível para a galera assistir e aprender um pouquinho dessa rotina de mil e uma utilidades. ah, que bom, professor. E assim, eu torço muito assim para esse start mesmo acontecer na vida das pessoas, porque eu não busquei corrida. Em momento algum da minha vida eu busquei a corrida. A corrida ela apareceu mesmo como um presente mesmo na minha vida. E assim, que as pessoas possam descobrir, né, isso na vida delas, assim, descobrir um prazer que faça tão bem para o corpo, que faça tão bem para a vida, né? E que possam encontrar vocês também. Me sinto, isso tudo que você falou, né, dessas individualidades, eu me sinto completamente abraçada mesmo por vocês. A gente tão longe e tão perto ao mesmo tempo, né? Fazem tão parte da minha rotina, do meu dia a dia. Então, assim, recomendo para um monte de gente, todo mundo que me pergunta, né? Logo quando eu comecei, fiquei muito encantada. Então, meus primos procuraram vocês, e assim, o pessoal daqui de Itapecerica também que me pergunta, sempre passo o contato de vocês, assim, porque o bem que a gente quer para a gente quer para todo mundo, né? A corrida, ela nunca entrou na minha vida como uma competição, né? Eu participei de uma prova só. Então, e eu quero superar todos os desafios que eu posso, no meu dia a dia mesmo. E eu queria muito mesmo, assim, que as pessoas também pudessem sentir, assim, esse prazer mesmo. É uma coisa tão intensa e, ao mesmo tempo, traz tanta leveza para a minha vida, né? Então, que todo mundo possa ir em busca mesmo da sua melhor versão. Muito bom. Seja a sua melhor versão em todas as áreas, eu sempre falo isso. E aquela história, leões andam com leões. Se você chegou ovelhinha aqui, vai se tornar leão, vai se tornar leoa. Aí vai mudar a sua história. E Marcela, se você tivesse a oportunidade, você relatou aqui pra gente que estava acima do peso, começou com a corrida, e quando a gente vai saindo, vai entrando para essa fase, muitas vezes a gente vai entrando para um túnel, para um buraco que muitas vezes não tem mais volta. Se você tivesse a oportunidade hoje de encontrar a Marcela, daquela época lá, e o que você falaria, olhando no olho dela hoje, o que que você, e ela estivesse te pedindo ajuda para mudar, que não aceitaria mais aquilo para a vida dela, o que você falaria para ela hoje, para Marcela daqueles anos atrás em que você se encontrava? Acho que eu falaria que pode ir que você consegue. Você consegue, né? Pode ir que você consegue o que você quiser. Então, assim, eu me sinto muito, muito forte mesmo hoje, né? E devo isso a vocês, claro. Né? Se eu tivesse continuado correndo, gente,
como eu estava, né, no início, correndo todo dia, naquela fome, naquela vontade de correr, com certeza hoje talvez eu ia estar lembrando da corrida como um passado mesmo na minha vida. Ai, teve uma época que eu corri e agora eu não me imagino mais viva sem a corrida. Quero para sempre mesmo. Eu brinco que enquanto eu tiver perna e saúde, eu vou correr. E daqui uns tempos chega uma maratona aí, hein? Os 42. Ah, pois é. Eu brincava quando, bem nos dias que eu fiz a meia maratona, aí eu pensava assim, nossa senhora, eu lembrava da meia maratona, meu estômago embrulhava, eu falava, agora eu não quero correr meia maratona tão cedo. Agora eu fico lá, ai gente, eu quero um pouquinho mais aí de quilômetros da planilha, né? E aí estou em busca, assim, ainda não estou pensando no 42, mas estou bem com o 33 em mente. Mas vai chegar aí nesses próximos tempos, nesses próximos anos, vai vir a coceirinha do 42. A gente sempre tem aquela motivação e a gente sabe Se Deus que quiser. acreditando tudo é possível. Você fazendo o que precisa ser feito da maneira correta, você chega muito mais rápido ao propósito. E isso é transformador, isso muda, isso nos deixa com mais força. Hoje, provavelmente, aonde você chega também já começou a virar uma referência na corrida aí. Não, nem tanto. Ainda tô muito filhote, professor. Mas assim, já me sinto muito, muito leoa já. Já tá, como se diz, já tá ótimo. Tem muito para melhorar ainda, né? Muito, muito para melhorar. Mas estou muito feliz mesmo e é minha vida mesmo, corrida. Fica um saco, né? Todo mundo reclama que a gente só fala de corrida. Ah, mas você fala só de corrida. Ah, mas automaticamente, igual eu falo dos meus filhos, falo do meu marido, da minha família toda, eu falo da corrida, faz parte mesmo da minha vida. E os filhos já começaram a dar os primeiros passos na corrida, querer acompanhar a mãe? Já sim. Já sim. Eles gostam, mostro para eles os vídeos da Nicole te acompanhando, né? O meu pequenininho tem lá no meu Instagram, ele correndo, outro dia correu 2 quilômetros, pace de 10,2. Aí, mas correu 2 quilômetros sem parar, bem devagarinho, mas sem parar. Ah, isso para mim é a maior motivação, né? Incrível. Eles são os fenômenos, são os fenômenos. O meu, agora, eu tô com um neném recém-nascido e também o propósito é que ele goste, pelo menos, do esporte. É isso que a gente Isso mesmo. quer indicar e quer levar por este caminho, porque o esporte, independente se seja corrida ou qualquer tipo de atividade, é transformador. Eu até brinco, eles perguntam, Thiago, qual esporte que a Nicole vai fazer, o que ela... Eu falo, ela pode escolher qualquer um. Desde que seja dos 5 quilômetros à maratona. Ela pode escolher qualquer um. Isso mesmo. A gente fica querendo, mas a gente fica querendo não por fazer igual a gente, mas que eles tenham essa transformação e esse poder que a gente tem mesmo de superação, né, na vida deles. Isso é muito importante. Né? Hoje eu acompanhei de manhã quando você falou que o Noah tinha chorado à noite, que o relógio despertou às 6h30, né? E ia treinar com sono. Ainda pensei, falei, nossa, é a minha realidade, quase toda noite. Né? Assim, às vezes um vem para minha cama, acorda, tem um pesadelo, outro tá doente. Aí eu penso, não, hoje eu não vou, amanhã não vou dormir até um pouco mais tarde. Mas eu trabalho também muito cedo. Aí eu penso assim, gente, 50 minutos a mais que eu acordar mais cedo, aquilo ali vai ser transformador para o resto do meu dia, né? Então, vou embora. Não penso não pode pensar, tem que ir. É isso aí. Se a gente não puder, se a gente não obedecer um comando da gente, a gente perde pra gente mesmo. Essa é a frase. Isso mesmo. Então, a cama sempre vai estar melhor, o sono sempre vai estar maior, o cansaço muitas vezes de você, hoje treinar, tá chovendo, mudou o clima, enfim. Mas essa disciplina, essa resiliência nos torna muito mais forte. E pode ter certeza que os pequenos ali, eles estão olhando e estão aprendendo isso. Que é na resiliência, que é muitas vezes
sem vontade, que muitas vezes a gente vai cair, vai ter que levantar, e o esporte ensina muito isso. Acho que travou um pouco aqui. Voltou? Isso. Voltou, a Voltou. internet deu uma travada aqui. Marcela, mas Isso, muito, professor. Isso muito, mesmo, meu nome. muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela compartilhar a sua história, porque isso é transformador. Esse é o propósito desse programa que eu lancei este ano, através de histórias. A gente vai colecionar histórias aqui que vão impactar muitas outras vidas. Histórias reais de pessoas comuns que foram transformadas pela corrida. Vidas que foram salvas pela corrida, como ontem da Juscelia e muitas outras que eu vou trazer aqui. Todo mundo tem a sua história, todo mundo tem a sua superação, todo mundo tem as suas dificuldades e nós aprendemos juntos, nós crescemos juntos e nós transformamos mais vidas juntos, porque esse é o propósito da comunidade, esse é o propósito deste programa que eu vou estar toda semana aqui às 20h21 com um convidado. Muito obrigada, professor. Me senti muito honrada mesmo, viu, por ser escolhida. Muito, muito obrigada. Viu? Muito obrigada por hoje, por nosso dia a dia. Tá Eu que bom? agradeço. Obrigada ao professor Júnior, pessoal que tem sempre contato com a gente, né? Professor Júnior, a Lilian. Então, assim, um abraço mesmo para todos vocês e muito obrigada. Muito obrigado, Marcela. E bons treinos aí. Manda ver, porque amanhã tem treino. Amanhã tem treino, amanhã tem 14 para conta. Show, show. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigada.